Olá, gente, a paz do Senhor, graça e paz. Estou eu aqui de volta para mais um vídeo. E neste vídeo, irei trazer algo bem importante para os nossos corações, certo? Mas antes, dê o like. Você que ainda não é inscrito, se inscrevam. Não paga nada, dando like também não paga nada, se inscrever não paga nada. Só se inscreva, dá o like também. Comente alguma coisa que nós estamos aqui. Amém? E vamos para a palavra de Deus. Mateus, capítulo... Mateus não, gente. João, porque eu estou aberto no livro de Mateus, porque depois é Mateus. João, capítulo 11, e o versículo... Mateus, capítulo 10, e o versículo 9. Que Jesus dizendo que ele é a porta. O versículo 10, ele diz que o ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Versículo 11, Jesus ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, certo? E aqui quando nós chegamos, nós olhamos para a palavra de Deus, para o livro de Mateus, que eu não estou me lembrado, mas Jesus ele dizendo o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. E aqui quando nós paramos para ver essa história, Jesus dizendo que ele é a porta. Aí ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Aí eu pergunto, que porta nós estamos entrando? Que tipo de porta? Porque ele disse que ele para chegar até ele tem que negar a si mesmo. E tem que tomar nossa cruz todo dia e chegar até ele. No capítulo 11, o versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz que lá no versículo 30 ele diz: eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Eu sou manso e humilde de coração. Isso tudo é ensinamento de Jesus para nós. Aí eu pergunto, que porta que nós estamos entrando? Onde é que está a humildade dos crentes hoje, que está cheio o mundo todo, aqui nas plataformas também, pessoas dizendo que é crente, mas estão detonando uns aos outros. Não é para se pensar? Que porta nós estamos entrando? Porque a porta é estreita. A larga que pode tudo. Eu posso falar mal dos meus irmãos, eu posso defamar os meus irmãos, eu posso caluniar os meus irmãos, eu posso fazer o que eu quiser com a porta larga. Mas Jesus, quando ele disse que ele era a porta, essa porta ela é estreita, gente. Essa porta não cabe orgulho, não cabe falsidade, essa porta não passa mentiroso, essa porta não passa pessoas arrogantes, pessoas altivas, pessoas hipócritas. Essa porta não passa esse tipo de gente. E aí, que porta nós estamos entrando? Porque ele mesmo diz que ele é a porta. E ele diz: vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aí nós estamos olhando hoje de pessoas se levantando hoje, multidão de gente se declarando crente, não é crente, se declarando evangélico. Mas que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós estamos vendo hoje sendo pregado? As pessoas estão pregando esse evangelho, mas depois estão falando mal dos seus irmãos. Estão vindo para as redes sociais detonar outra pessoa, independente de quem ela seja. Por que nós estamos fazendo isso? Por quê? Esse evangelho, essa porta que Jesus nos chamou, é para nós amar o pecador. É para nós amar qualquer tipo de pessoa. É para nós compactuar? Não. Porque é atitude deles, nós não temos nada a ver com isso. Ali é eles que estão fazendo, é eles que vão prestar conta com Deus lá no futuro. Não é comigo, não é com você. Mas se nós estivermos nessa porta, que é Jesus, se nós estivermos verdadeiramente em Jesus, o que acontece? Nós não estamos prontos para fazer só o que nós queremos, mas sim aquilo que ele nos chamou para fazer.
Às vezes as pessoas se enchem o coração, se acham porque está dentro da igreja todos os dias, todos os cultos, e acham que está tudo ok. Está enganado. Porque não é verdade isso aí. Porque veja bem aqui uma coisa. Quando Jesus estava chamando a atenção dos fariseus, lá no livro de Mateus 23, ele chamou eles hipócritas, porque eles estavam se auto-elogiando, porque eles estavam dando o dízimo de tudo que eles tinham. Porém, ele não tinha misericórdia com os necessitados. Eles não tinham fé para cuidar das pessoas. Eles se achavam que estava tudo bem. Eles estavam batendo no peito. E eles diziam que eles davam o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Mas Jesus disse que eles estavam desprezando o principal, que era o amor e a misericórdia para com os demais. E o que é interessante no versículo 24, ele diz assim, Jesus diz para ele o seguinte: condutores cegos, vocês coam mosquito e engolem camelo. Vocês já pararam para pensar o que Jesus estava chamando a atenção ali para aquele povo? Que eles se achavam crentes, se achavam que era um homem que conhecia toda a Torá da época, que daquela época ainda era ainda a Torá. E aí o que acontece? Jesus chega para confrontar com ele. Jesus confrontou aquelas pessoas que se achavam maiorais, porque dizimavam, porque estavam no templo, lá estavam nas primeiras filas do templo, porque tinham condição financeira, tinham reconhecimento na sociedade. Mas Jesus diz que ele fazia tudo isso, mas o mais importante, eles não faziam, que era ter misericórdia das pessoas. E aí, quando nós paramos para ver isso aqui, será que nós não estamos vivendo tudo isso? Não. Pessoas enfiadas dentro da igreja fazendo isso e aquilo, mas o mais importante não faz, que é ter misericórdia do seu próximo, que é cuidar do necessitado. Você tem cuidado do necessitado, você tem cuidado do seu próximo, ou você tem se reunido em grupo para falar mal dos irmãos da igreja, até falar mal do seu líder da igreja. Que isso é horrível, gente. Misericórdia. E aí, Jesus ele começa a chamar a atenção deles. E ele chama ele de hipócrita. Ele ainda vai continuando dizendo assim. O versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de rapina e de iniquidade. Eita Deus, é desse jeito, gente. Isso aqui hoje nós estamos vivendo essa palavra. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. Eles estão vivendo com o coração cheio de rapinas, cheio de imundície e de iniquidade. O que é para ter no nosso coração? Amor e misericórdia. A porta que Jesus disse que ele é a porta para aqueles que têm amor e misericórdia para com o nosso próximo. O que nós estamos vivendo? Fazendo grupinhos e mais grupinhos, planejando, falando mal de um e de outro. E aonde a palavra de Deus entra no meio de tudo isso? Por que abrir a boca e dizer, eu sou evangélico? Ah, eu estou na igreja, eu tenho um cargo na igreja. Mas será se você está tendo misericórdia? Ou o seu coração está cheio de iniquidade? Cheio de coisas ruins, que é pensando mal contra o seu irmão, falando mal do seu irmão. Será se você está encaixando aqui na área dos fariseus? Ainda tem mais, às vezes nós achamos que diz, não, mas eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Mas que chamado? Para quê? Para que é esse chamado mesmo? Porque em tudo isso eu descobri na palavra de Deus que o nosso chamado não é criado por nós mesmos. Ele é descoberto por nós. Todos nós nascemos com um chamado. A grande questão, gente, é que nós enchemos o nosso coração de iniquidade, se preocupando de olhar para o defeito de quem está do lado e do outro, vindo para as redes sociais, detonar
um e outro, falando mal um de outro. E esquecemos que o Senhor foi que nos criou. E o mesmo Deus que nos criou com o chamado para pregar, para cantar, para fazer uma grande obra, é o mesmo Deus que criou essa pessoa que estão se levantando, fazendo grupo para falar mal, para dizer que ele é isso e ele é aquilo. Enquanto vocês estão fazendo isso, o seu coração está cheio de iniquidade. Mas quando nós nos posicionamos para dizer: Senhor, me ensina a ser melhor. Senhor, me ensina a ser diferente. Senhor, o meu coração, eu quero que o Senhor purifique. Eu quero estar sempre nessa porta que é Jesus. Eu quero estar sempre nesse caminho estreito que é Jesus. Eu quero estar todo dia dizendo, pegando esta palavra de Jesus que ele diz: vinde a mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quero negar a mim todo dia. Todo dia eu quero negar a mim e fazer aquilo que o Senhor tem para mim fazer. É isso que nós temos que nos preocupar na atualidade. Mas não nos preocupar de pegar pessoas, falar mal das pessoas, detonar a vida das pessoas, dizer que fulano é isso, fulano é aquilo. O que Jesus pensa disso? O que Jesus está pensando de você neste momento que você está falando mal de alguém? Lembre-se, você foi chamado para um propósito. Custe o que custar, esse chamado vai se concluir. Se coloque na posição para Jesus fazer a obra, porque Ele faz. Ele faz porque Ele é Deus. Então tal que Ele diz que Ele é a porta. E Ele é também o bom pastor. E Ele conhece a nossa voz. E nós que somos ovelha dele, do pasto dele, também conhecemos a voz. Você está conhecendo a voz do seu pastor? Você sabe? Você realmente é uma ovelha de Cristo? Você realmente é uma ovelha que Jesus chamou para você servir a Ele? Você reconhece que é Jesus que está te chamando? Ou é um mercenário que no momento de luta, que quando surgir o problema vai lhe deixar sozinho, abandonado, e você vai ficar como uma ovelha desgarrada que não tem pastor? É necessário nós acordarmos para a realidade que Jesus, Ele é a porta, Jesus é o nosso pastor. Precisamos ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo, chamando a nossa atenção para tirar as iniquidades do nosso coração, parar de olhar para o mundo e olhar para Cristo e dizer: Senhor, purifica o meu coração, me ensina a amar o meu próximo, me ensina a ter mais misericórdia um dos outros, me ensina a ajudar as pessoas, me ensina, Senhor, ter desejo de te servir com intensidade, e que o mundo não apague esse desejo do meu coração. É isso que nós precisamos, gente. É isso que nós precisamos fazer todo dia. Jesus é a porta e Ele é o pastor. Ouça a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Ele é a porta. Ele nos chama pelo nosso nome e Ele manda nós negar nós mesmos. Ele manda nós abrir mão da iniquidade que está em nosso coração para nós chegar até Ele, porque com o coração cheio de impureza, cheio de iniquidade, cheio de arrogância, nós não chegaremos perto dele. Amém, gente? E a paz do Senhor e até o próximo vídeo.